Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da série sobre o novo regimento interno do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Ponto de atenção. Eu sou o Bruno Gameiro e nós vamos continuar na parte referente ao processo, ok? E hoje nós vamos tratar sobre os processos de prestação e tomada de contas, ok? Conforme eles são previstos no nosso novo regimento interno. Vamos lá, ao slide. Então, conceito, né? O que é prestação de contas, né? Lembra que nós tratamos, volta aqui para mim, quando nós tratamos lá da competência, nós abordamos que o tribunal tem competência para julgar, não se esqueçam, os processos de prestação e de tomada de contas, né? Mas agora é o momento da gente efetivamente verificar quais são as disposições do regimento interno sobre esse tema. Então vamos lá ao artigo, ó. Artigo 35, inciso 1. Conceito, né? Prestação de contas é o procedimento pelo qual a pessoa física, órgão ou entidade, por final de gestão ou encerramento de exercício, presta contas no prazo legal ao órgão competente da legalidade, legitimidade e economicidade da utilização de recursos orçamentários e extra-orçamentários, da fidelidade funcional e do programa de trabalho, desde que obrigados por lei, regulamento, resolução ou normas e instruções complementares. Então volta aqui para mim, ó. Como eu disse lá no nosso primeiro episódio, os processos de prestação e de tomada de contas, eles são regulamentados aqui no Tribunal de Contas. Os processos de prestação de contas, eles são regulamentados pelas deliberações 277 e 278, ok? Que vão estabelecer o rito do julgamento da prestação de contas de gestão. Prestação de contas de gestão. O tribunal julga as contas de gestão. Professor, todos os órgãos têm que prestar contas? Sim. Professor, todos os órgãos têm que prestar conta ao Tribunal de Contas? Não. Não. Alguns órgãos têm, por obrigação, em razão dessas deliberações, o dever de prestar contas. Deliberação 277 e 278, recapitulando. E outros órgãos e entidades são selecionados todo ano pelo Tribunal de Contas para que prestem as contas ao tribunal e essas contas serão efetivamente julgadas pelo Tribunal de Contas. Então, repito, todos têm dever de prestar contas? Sim. Todas as contas têm que ser encaminhadas ao tribunal? Não. Quem vai ter que encaminhar contas? Aqueles obrigados pelas deliberações, que são só alguns órgãos e entidades, e os órgãos e entidades que forem selecionados todo final de ano para essa finalidade. Aonde eu encontro quem foi selecionado? No site, no portal do Tribunal de Contas. Ok? Então são os processos de prestação de contas. Lá você vai encontrar quem foi selecionado e quais são os documentos que têm que ser encaminhados, o que vai compor a prestação de contas. Ok? E lembrando o seguinte, os documentos referentes às prestações de contas daqueles órgãos que porventura não prestaram contas, não foram selecionados para prestar contas ao Tribunal de Contas, tem que ficar arquivado nos órgãos que o Tribunal de Contas pode, por exemplo, fazer uma auditoria para verificar essas contas, entendeu? Então é muito importante compreender isso. Não é porque o órgão não foi selecionado, o órgão ou entidade não foi selecionado, que ele não tem dever de prestar contas. Não é isso. Ele não presta contas ao Tribunal de Contas naquele dado momento. Ok? As contas, os documentos referentes às contas têm que ficar arquivados para fins de uma eventual futura aferição pelo Tribunal de Contas. Certo, pessoal? Vamos lá, vamos avançar então agora para o próximo slide, que vai tratar da competência, ou melhor, vai tratar do conceito referente às tomadas de conta. Vamos lá. Inciso 2. Tomada de contas. É a ação desempenhada pelo órgão competente para apurar a responsabilidade de pessoa física, órgão ou entidade que deixar de prestar contas. Então, volta aqui. As contas têm que ser prestadas em um determinado prazo. Se o órgão ou a entidade, ou enfim, quem tem a necessidade de prestar contas, se aquele que tem a necessidade de prestar contas não a presta, o órgão ou entidade responsável que recebe aquelas contas, ele pode tomar as contas dessa pessoa. Por isso que o nome é tomada de contas, ok? Tomada de contas, isso. Ele toma as contas daquele, exige as contas daquele que tinha o dever de prestar contas, ok? Vamos retornar ao slide. Então, pessoa física, órgão ou entidade que deixar de prestar contas e daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte ou possa resultar dano erário devidamente quantificado. Então volta para mim. Nós também abordamos essa questão lá quando tratamos das competências do Tribunal de Contas. É a competência para julgar as tomadas de contas daquele
que der causa perda, extravio ou outra irregularidade que cause dano ao erário. Dano ao erário. Dano ao erário, ele é aferido em processo de contas, tanto em prestação quanto em tomada de contas. Ok? Vamos avançar. Vamos ao slide. E temos também as tomadas de contas especiais, né? Então o inciso 3 vai dizer para a gente o conceito de tomada de contas especial. É ação determinada pelo tribunal, olha a diferença, vamos retornar ao outro slide. A tomada de contas é a ação determinada pelo órgão ou entidade que recebe as contas, ou que tem a obrigação de apurar aquilo, e a tomada de contas é a ação determinada pelo tribunal, ou por autoridade competente ou responsável legal na omissão deste. Ao órgão central de controle interno do órgão é diferente. Para adotar providências em caráter de urgência nos casos previstos na legislação em vigor para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação pecuniária do dano. Então, volta aqui para mim. Tomada de contas tem essa finalidade. Apuração de responsabilidade, quantificar o responsável e apurar fato. Na ordem, Bruno. Apurar fato, identificar responsável e quantificar o eventual dano ao erário. Ok? Essa é a finalidade dos processos de contas, em especial tomada de contas especial. Ok? Existe também aqui no Tribunal de Contas a tomada de contas ex officio. O que é a tomada de contas ex officio? Tomada de contas ex officio é aquele processo que nasce sob uma outra natureza, por exemplo, uma auditoria ou uma representação, ok? Onde é identificado no bojo, no trâmite daquele processo, esses elementos, ou seja, a apuração dos fatos, indica que algum responsável deu causa ao dano ao erário que já está quantificado e o processo, então, pode ser convertido em tomada de contas ex officio. Tudo bem? Uma representação pode ser convertida em tomada de contas ex officio e vai adotar a partir desse momento o procedimento que nós vamos ver daqui a pouquinho. Tá ok? Vamos avançar. Próximo slide. Atenção, né? Assim, o Tribunal de Contas, volta aqui para mim, ó. O Tribunal de Contas ele vem já há algum tempo trabalhando com critérios de materialidade atinentes à atividade de controle externo. E um exemplo é esse exemplo que está nesse slide. Volta ao slide aí, ó. Ele vai dizer para a gente, fica dispensado o artigo 13 da deliberação 279, muito embora não esteja no regimento interno, eu achei interessante salientar aqui para vocês. Ele vai dizer, fica dispensado o encaminhamento da tomada de contas ao tribunal nas seguintes situações, quando o valor do débito for igual ou inferior a 20 mil FIR. Então, quando o valor do débito for igual ou inferior a 20 mil FIR, não é necessária a remessa da tomada de contas ao Tribunal de Contas para fins de julgamento. Ok? Isso quer dizer que nada vai ser feito? Não, senhor. Olha aqui, ó. Vamos olhar aqui o parágrafo 1º do artigo 13. Ele vai dizer para a gente, vamos lá. A dispensa de que trata o inciso 1 do caput não desobriga a autoridade competente a apurar fato, identificar responsável, quantificar o dano e obter o respectivo ressarcimento, mas não via Tribunal de Contas. Como? Por medidas administrativas ou por medidas judiciais que estejam ao seu alcance. Ok? Então é interessante isso. Tomada de contas, não apurou débito de valor superior a 20 mil FIR, não é necessária a remessa ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, ok? O próprio órgão ou entidade deve adotar as medidas para recompor o erário. Certo? Vamos lá, vamos avançar então. Vamos começar agora a tratar sobre o procedimento dos processos de prestação e tomada de contas. Vamos lá ao slide. Artigo 43 do regimento. Verificada irregularidade nas contas, ainda na fase preliminar. Então volta aqui para mim. Não confunda essa etapa com a etapa que nós vamos ver mais à frente de julgamento de conta, né? Então, numa etapa preliminar do processo, se identificou alguma espécie de irregularidade naquelas contas que foram prestadas ou tomadas. Tudo bem? Então, nesse caso, nessa etapa ainda preliminar, o que o tribunal faz? Vamos lá. Inciso 1. Definirá a responsabilidade individual ou solidária pelo auto inquinado. 2. Se não houver débito, notificará o responsável para apresentar razões de defesa. Então, volta aqui para mim. Lembrem-se do nosso episódio sobre o chamamento processual, a distinção, a diferença entre comunicação, notificação e citação. Tudo bem? Como nesse caso, no inciso 2,
não foi identificado um dano ao erário, mas uma irregularidade que não deu causa a um dano ao erário, o chamamento vai ser a notificação para fins de apresentação de razões de defesa. Ok? Vamos avançar, porque, como já era de se esperar, o inciso 3 vai dizer para a gente, vamos lá, se houver débito, ou seja, foi identificado um dano ao erário, o chamamento vai se dar pela citação do responsável para, no prazo de 15 dias, apresentar razões de defesa e recolher a quantia devida, ou ainda, a critério dele, responsável, adotar ambas as providências. Ok? Então a forma de chamamento, volta aqui para mim, ó, a forma de chamamento, quando há a identificação de um dano ao erário, quando a irregularidade apurada dá causa a um dano ao erário, é a citação. Citação para apresentar razão de defesa ou recolher o dano ao erário que foi preliminarmente apurado. Ok? Lembrando, então, etapa preliminar, você está sendo chamado ao processo. É a garantia da ampla defesa e o contraditório. Ok? Vamos avançar. Ainda sobre o procedimento. Interessante esses aspectos. Vamos ao slide, é uma nova compreensão do processo de tomada de contas, vinda com o novo regimento interno. E ele vai dizer para a gente, na oportunidade de resposta à citação, será examinada a ocorrência de boa-fé na conduta do responsável e a inexistência de outra irregularidade nas contas. Vou ler logo o parágrafo 2º. Comprovado esses requisitos e subsistindo o débito, o responsável cuja defesa for rejeitada pelo tribunal será cientificado para, em novo e improrrogável prazo de 15 dias, recolher a importância devida. Então, volta aqui para mim. Você foi citado para apresentar razões de defesa ou recolher o débito. Você não recolhe o débito e apresenta razões de defesa. Ok? Ao analisar as razões de defesa, o Tribunal de Contas ele deve aferir se houve ali, e muito embora tenha havido dano erário, se esse dano erário não decorreu de má-fé ou de outra conduta. Pelo contrário, se houve boa-fé do gestor. Ok? Existindo boa-fé do gestor, é oportunizado uma nova etapa no processo de apenas oportunizar o recolhimento da quantia. Não são novas razões de defesa. É apenas o recolhimento da quantia. Olha, é como se fosse assim. Eu não acolho a sua defesa, mas como você agiu de boa fé, eu não vou julgar as suas contas irregulares agora. Eu vou oportunizar a você o recolhimento da quantia reputada como dano ao erário, ok? E por quê? Parágrafo 3º, vamos lá. Na hipótese do parágrafo anterior, a liquidação tempestiva do débito saneará o processo e o tribunal julgará as contas regulares com ressalva, dando quitação ao responsável. Então, volta aqui para mim. Então, nessa hipótese, esse responsável não terá as contas julgadas irregulares, ok? Ele terá a conta julgada irregular com ressalva, desde que ele apresente boa-fé e recolha nessa etapa processual que foi suscitada. Ok? Vamos avançar. Parágrafo 4º. A decisão que rejeita as razões de defesa e cientifica o responsável para o recolhimento do débito não se sujeita a recurso. Então volta aqui para mim. É muito comum existir a interposição de recurso nessa etapa do processo. O jurisdicionado entende que, como teve a razão de defesa rejeitada e foi chamado, ainda em etapa de saneamento, para recolher o débito, ele compreende que as contas já foram julgadas. Não cabe recurso nessa etapa processual, ok? Salvo um recurso de embargo de declaração, onde que tem os seus requisitos específicos e nós vamos ver mais à frente, ok? Mas o recurso que discuta o mérito, ele não é cabível nessa etapa. Essa etapa é só para franquear aquele de boa-fé o recolhimento do débito a fim de sanear a conta. Então não cabe recurso. Por quê? Porque as contas ainda não foram julgadas. Ainda não há uma decisão definitiva nesse processo. Ok? Vamos avançar. Parágrafo 5º. O não recolhimento do débito após a rejeição da defesa, nos termos do parágrafo 2º, ensejará a prolação de decisão definitiva de mérito, julgando irregulares as contas. Esta, sim, recorrível. Tudo bem? Então, só para a gente compreender aqui, esse procedimento, foi identificado a boa-fé. Inexistindo boa-fé, o tribunal já pode, ao analisar aquelas razões de defesa
iniciar a resposta à citação, ele já pode, de imediato, em função das novas regras do regimento interno, que entrarão em vigor em maio, ele poderá desde já efetuar o julgamento das contas. Tudo bem? Agora, identificada a boa-fé, cumpre-se todo esse procedimento ao fim de justamente privilegiar a boa-fé do gestor. Ok? Vamos avançar. O artigo 44 vai dizer para a gente o prazo para o julgamento. Vamos lá. O Tribunal de Contas julgará as prestações ou tomada de contas em até 5 anos, contado do término do exercício seguinte àquele em que estas lhe tiverem sido apresentadas, na forma do inciso 12 do artigo 125 da Constituição do Estado. Então, volta aqui para mim. Esse prazo foi estabelecido, ele foi reproduzido no nosso novo regimento interno, mas ele advém de uma disposição, como diz aí, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Então, o prazo é de 5 anos a contar do término do exercício seguinte às contas que tem que ser ao exercício em que as contas deveriam ter sido apresentadas. Ok? Então, vou dar aqui um exemplo para vocês. Vamos imaginar contas referentes ao exercício 2020. As contas de 2020 normalmente são prestadas até 2021. Então, terminado o exercício de 2021, começa o prazo de 5 anos para o julgamento dessas contas. Ok? E lembrando aqui que essas contas, o Tribunal de Contas, vamos dar o slide, estabeleceu na decisão proferida nesse processo 216.088.3 de 2014, definiu que esse prazo se trata de um prazo prescricional. Prescricional. Então, volta aqui para mim. A compreensão, como está aí no slide, é que esse prazo estabelecido na Constituição do Estado e agora no novo regimento interno é um prazo prescricional. O que isso significa, Bruno? Isso significa que esse prazo é um prazo que está sujeito a causas interruptivas do prazo. Então, por exemplo, o processo entrou naquelas datas que eu mencionei. Ocorreu a citação do responsável, o prazo ele é interrompido. Ele volta a correr a partir da citação do responsável. Bom, pessoal, é isso então que nós tínhamos a falar sobre os processos de prestação e tomada de contas nesse episódio, ok? Aguardo você no próximo episódio da série temática. Muito obrigado!